nosso Deus. Pai, estamos diante da Tua palavra. Fala conosco esta manhã, Senhor. Fala aos nossos corações, nos inclina ao entendimento da Sua palavra. Que Teu Santo Espírito nos conduza esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31 e o 32. Porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, o que mais necessitamos, irmãos, é ter discernimento espiritual, irmãos. Tanto para detectar as coisas que se levantam, né, no modo espiritual, tanto também, irmãos, para nós nos analisarmos, olharmos para nós e vermos se verdadeiramente estamos servindo o nosso Senhor, né? Isso também, irmãos, requer discernimento, né? Porque como você vai olhar para você mesmo se você não conhece, se você não sabe, se você não está meditando na palavra dia e noite, se o seu prazer não é a palavra do Senhor, como você vai ver que está errando? Não vai ver. E também devemos ter, irmãos, sensibilidade com Deus. Como é que eu vou ter sensibilidade com Deus? Quando eu abandono tudo deste mundo e entrego a minha vida a Ele e vivo completamente para Ele, nós aí seremos sensíveis à voz do Espírito. Muitas vezes, irmãos, o Espírito está soprando, está sussurrando no nosso ouvido, mas ao fato de nos colocar diante das coisas do mundo, nós não ouvimos ou fingimos que não estamos ouvindo. Mas o Espírito Santo fala, irmãos. Ele sussurra em nosso ouvido. Ele nos inclina, irmãos, no que é a verdade. Irmãos, nós devemos ter uma intimidade com Deus. O apóstolo Paulo é muito claro, diz: ó, cuidado para que você não apague o fogo do Espírito. Cuidado para que você não entristeça o Espírito Santo. E como é que nós vamos apagar ou entristecer o Espírito Santo? Quando, irmãos, olhamos para o que é do mundo, quando desejamos as coisas deste mundo, quando o desejo da nossa carne fala mais alto, irmãos. Neste momento, nós ficamos insensíveis à voz do Espírito. Nós vamos ler Bíblia, vamos ler, mas não vai entrar. Por quê? A nossa carne está ativada, tanto para os desejos do mundo, tanto para os nossos desejos, as nossas concupiscências. O que foi? Nós estudamos aqui ontem, as concupiscências são os desejos carnais, as paixões, as inclinações da carne, o negar a Deus, né? Deixar os seus deuses de lado. Isso tudo é concupiscência. Então, quando isso fala mais alto, nós não conseguimos ver se estamos errados. O apóstolo Paulo nos leva a entender isso, porque se julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Então, irmãos, é um fato de nós termos analisar sempre a nossa vida. Não importa, irmão, você ter 20, 30 anos de crente, ou 2, 4 anos, não importa, irmãos. Este fato de analisar, nós só vamos ter se verdadeiramente a nossa vida estiver em Deus, irmãos. Se verdadeiramente eu abandonei todas as coisas que antes eram os meus deuses. Eu joguei fora, abandonei, e agora a minha vida está diante de Deus. É claro, é certeza que Deus sempre irá te apontar, vai te dizer: para aí, chega, não passa esse limite. O Espírito Santo fala, irmãos. Agora nós devemos estar propício a Ele. E quando nós estamos propícios, nós mesmos olhamos para nós e dizemos: isso aqui está errado, não era para eu ter feito isso. Não é minha vontade no primeiro lugar. O primeiro lugar é Deus. Eu sou um servo do Senhor. Não, eu errei. E voltamos, nos arrependemos, consertamos aquela situação e nos colocamos diante do Senhor. Porque o Espírito está ativo. A sua carne está morta, mas quem está falando mais alto é o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo diz, irmãos, porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Você é uma autoanálise de você mesmo.
Você sempre está se olhando no espelho. Quando nós vamos nos arrumar, nós nos olhamos no espelho para ver se está tudo certinho. Irmãos, assim mesmo, semelhantemente, devemos olhar para o Espírito Santo, irmãos, e detectar o que está errado e tirar tudo aquilo que não presta. Devemos estar diante do Espírito todos os dias e nos contemplando, irmãos, vendo aquilo que não agrada a Deus, vendo os nossos desejos carnais que desagradam ao nosso Deus e arrancando estas coisas. Se julgarmos a nós mesmos, se olharmos para nós mesmos, não seremos julgados. Mas se você persistir no erro, não querer tirar aquilo que desagrada a Deus, o que acontece? Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Aí, irmãos, a vara, o chicote do Senhor vai descer. Mas isso não é ruindade, não é maldade, não. O Senhor faz isso porque te ama. O Senhor faz isso porque quer lhe chamar a atenção para Ele. O Senhor vem exemplo com a vara, o chicote, porque Ele não quer que você se perca. Se insistimos no nosso erro, insistimos, não, eu estou certo, não tenho que tirar nada, então a mão do Senhor virá sobre nós. E aí, irmãos, aí eu vou te dizer, dói, irmãos, dói. E o Senhor exempla porque nós somos filhos, irmãos, não somos bastardos. Os bastardos estão aí, à toa, indo para lá, vindo para cá. Não faz parte da família de Deus. Mas nós que fomos chamados, fazemos parte da família de Deus. E o Deus da criação é o nosso Pai. E Ele, como Pai, Ele tem toda a autoridade de nos exemplar, irmãos. Nós não somos perfeitos. Estudamos ontem aqui, não há perfeição em cada um de nós. Mas, apesar disso, tentamos andar perfeito. Mas sempre sabemos que vamos errar. Mas que quando este erro aparecer, irmão, nós possamos estar atentos para dizer, não, eu não posso fazer isso, porque desagrada ao meu Deus. Eu tenho que agradá-lo em tudo, em toda a trajetória da minha vida, eu tenho que agradar a Deus. Para que, irmãos, nós venhamos ser julgados por Deus, irmãos. Para que a vara, o chicote, não venha sobre nós, irmãos. Então devemos estar em constante análise, irmãos. Por quê, irmãos? Estamos num mundo, irmãos, que só tem apontação. Estamos num mundo onde ninguém quer saber de ninguém, não, irmãos. É você tomar topada e eu ali, toma topada. E aí, irmãos, estamos num mundo assim, irmãos. Então nós que conhecemos a verdade, irmãos, a verdade foi revelada a cada um de nós. Nós devemos andar na verdade, irmãos. O que é andar na verdade? Evitando tropeçar, olhando para o chão, para não tropeçar. Andar na verdade, porque a verdade está sobre nós. E também devemos entender que nós andando na verdade, podemos levar outros a andar na verdade também, irmãos. Então, para que isso aconteça, a nossa vida tem que ser um exemplo, irmãos. É o que Paulo fala a Timóteo, seja irrepreensível. Ninguém tenha nada em falar de você. Antes, quando vivíamos no mundo, estávamos à toa, éramos qualquer coisa, mas agora que estamos em Cristo, ninguém pode falar de você. Você sempre tem que ser irrepreensível. Como eu vou ser irrepreensível? Quando eu olho para Deus. Porque quando você olha para Deus, você abandona aquilo que desagrada. Você abandona os desejos carnais. Você não coloca o seu desejo, a sua paixão em primeiro lugar, não. Em primeiro lugar é Deus. Buscar em primeiro o reino e a sua justiça. É isso, é a nossa vida agora, irmãos. É a vida do crente, irmãos. A vida do crente, irmãos, não é bonzinho, não, irmãos. Não é coisa boa, não, irmãos. É sofrimento. Jesus diz o quê? Negue-se, tome a sua cruz. A cruz é sofrimento. A cruz não tem alegria, não, irmãos. Não tem prazer, não. A cruz é sofrimento. O que é o sofrimento? Você vai arrancar aquilo que você gosta, aquilo que está em primeiro lugar na sua vida. Você vai ter que arrancar e tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Aleluia. Quando eu arranco aquilo que me agrada, aquilo que minha carne pede, eu sofro, porque muitas vezes isso dói, irmãos. Você arrancar um pecado que você agrada, que gosta, isso dói, porque a vontade do corpo está acesa.
ela quer aquilo. Então, quando você arranca aquilo, você está levando a sua cruz, irmãos, sofrendo, deixando o seu desejo de lado para servir o Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Por que, irmãos, eu estou trazendo esta mensagem? Porque, irmãos, cuidado, irmãos, que nós podemos ser rebeldes, nós podemos se levantar contra Deus, mesmo você não fazendo nada demais, mas o simples fato de Deus lhe direcionar de uma forma e você querer andar de outra, você está sendo rebelde, você está começando uma rebelião. E esta rebelião, esta rebeldia não agrada a Deus. Por que o pecado está sobre nós? Por que sofremos pelo pecado? Porque duas pessoas se rebelaram contra Deus. Lá no início de tudo, lá no Éden, quando Deus diz, que toda árvore tu pode comer, pode se alimentar, mas daquela ali não, do bem e do mal, nem chega perto. Mas ali, irmãos, houve um ser que é astuto e induziu aquela mulher a se alimentar daquele fruto. Naquele momento, irmãos, houve uma rebelião. Ela se levantou contra a vontade de Deus. Ela foi contra Deus, ela se rebelou. Ela comeu e deu ao seu marido. Por causa daquele ato, nós sofremos, irmãos. Por causa daquele ato, toda a humanidade carrega o peso do pecado. Tudo isso por causa de uma rebelião. Pode comer, você não vai morrer não. Quem disse que vai morrer? Não, você não morre não. Você vai ter o conhecimento, você vai ser como Deus, você vai ser como Ele. É por isso que Ele não quer que você coma. E ela foi ali, comeu e se rebelou contra Deus. E o que é uma rebelião, irmãos? Rebelião é oposição à autoridade. A rebelião pode se tornar violenta, como em uma rebelião armada eclodiu na cidade, mas também pode permanecer sem expressão. A rebelião sempre começa no coração, irmãos. É por isso que Jesus diz, tudo guarda teu coração, preserva o teu coração, porque esse sentimento procede do coração, irmãos. A rebelião sempre começa no coração. A rebelião contra a autoridade de Deus foi o primeiro pecado da humanidade. Gênesis capítulo 3, do 1 ao 6, ali fala sobre isso. E continua sendo a nossa ruína. Nossa natureza pecaminosa não quer se curvar à autoridade de outros, nem mesmo a de Deus. Isso é da nossa carne. Isso é fruto do pecado, irmãos, e está impregnado em nós. Mas cabe cada um de nós controlá-lo, irmãos. Lembra de Caim? Caim botou em seu coração e matar o seu irmão. Mas Deus fez contra ele. Olha, cara, se tu fizer o bem, eu não vou aceitar. Por que você cingiu a sua cara? Por que você fechou a sua cara? O mal está te rodeando. Cabe a você controlar. Cabe cada um de nós nos controlarmos, irmãos. O pecado está todos os dias sobre nós, rodeando, irmãos, esperando uma brecha. Mas cabe a gente controlar. Mas o que foi que Caim fez? Se rebelou, irmãos. Foi e matou o irmão. Houve uma rebelião no coração de Caim, e ele não teve como contentar. Por quê, irmãos? Porque a mente e o coração daquele homem não estava em Deus, irmãos. Não estava em Deus. A mente e o coração daquele homem estava rebelada contra Deus, porque se ele estivesse em Deus, ele poderia até pensar, mas ele tinha forças para conduzir aquele momento de outra forma. Ele não ia matar o irmão, mas ele deixou de ser levado pela rebelião e se levantou contra o seu irmão. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, olha o que aconteceu.
E Samuel disse: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifício do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é como iniquidade, idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. Aqui foi quando Saul se levantou contra a vontade de Deus. Chegou um momento que Deus o rejeitou. Deus não quis mais aquele homem e levantou outro rei para estar reinando em Israel. Irmãos, todos nós somos acometidos a isso, irmãos. Todos nós podemos passar por isso. Então devemos estar em vigilância. Jesus é bem claro: orai e vigiai, irmãos. Não é só orar, não, irmãos. Orar e vigiar, para que esses desejos, irmãos, não venham sobre a nossa vida. E se vir, nós venhamos ter força para conduzir da melhor forma possível, para poder arrancar do nosso coração, arrancar da nossa mente, porque a rebelião é contra Deus, irmãos. Não tem nada a ver com Deus. Lembre-se que no céu houve uma grande rebelião. Até essa parte dos anjos se levantaram contra Deus, porque um ser estava ali induzindo aqueles seres. Você tem ideia? Os anjos contemplavam a Deus, eles estavam presentes de Deus, eles viram coisas que nós não vimos. Ele estava diante do Criador, mas um ser conduziu aqueles anjos a se rebeliar contra Deus, a se levantar contra Deus. Imagine o que ele não pode fazer com cada um de nós, irmãos. Nós devemos estar atentos, irmãos, porque o diabo é astuto. Hoje em dia, irmãos, eu vejo as igrejas despreparadas para combater as coisas espirituais. E do jeito que está se direcionando a igreja, irmãos, a igreja está como um mundo, irmãos. É festa, é congresso, é festa de criança, é festa de mulher. Irmãos, o que é que isso vai te dar? Armaduras para combater o que é do mal, para combater demônios, para combater o próprio Satanás, irmãos. Como, irmãos? Deixando a palavra de Deus de lado. A palavra é o direcionamento do crente. Se o crente não estiver baseado na palavra de Deus, está morto, irmãos. Não adianta. Revelação, profecia, pular, rodar, isso não adianta de nada, irmão, diante do demônio. Então, se você não tiver a palavra de Deus cravada no seu coração, sendo conduzido pela palavra, você é um alvo fácil. E hoje, irmãos, as igrejas estão um alvo fácil. Hoje o diabo está dentro da igreja, conduzindo o povo de Deus, e as pessoas estão dormindo, irmãos. O coração foi rebelado contra Deus. A prioridade não é Deus. A prioridade é agradar as pessoas. Se a pessoa está gostando, deixa aí que ele está gostando. O dízimo dele é grande, não mexe não. E aí, irmão, você se rebela contra Deus. Irmãos, aqui em Números capítulo 16, versículo 1 em diante, aqui nós vemos uma rebelião que 3 homens fizeram contra o servo do Senhor, Moisés. Ali fala de Corá, Datã e Abirão. Eles se levantaram contra o ungido de Deus, aquele que foi escolhido para tirar o povo da escravidão do Egito. E aquele povo viu muitos milagres e prodígios feitos pela mão de Moisés através de Deus. Mas mesmo assim chegou um momento que esses 3 homens se levantaram contra Deus. E não só eles, e mais 250 se rebelaram contra o ungido do Senhor, contra Moisés. E eles viam, testificavam tudo o que foi feito ali, como Deus usava Moisés, mas mesmo assim eles se levantaram.
Irmãos, esse desejo, irmãos, de encontro às coisas de Deus, de encontro àquilo que Deus colocou diante de você, e isso está dentro de nós, irmãos. Nós devemos ter cuidado, devemos ser submetidos à palavra de Deus, porque isso que esses 3 homens fizeram, nós podemos fazer também, irmãos. Se está dentro de nós, se nós não dermos um lugar às coisas de Deus, nós somos propícios a isso também, se rebeliar contra Deus, se rebeliar contra as coisas que são de Deus. Irmãos, agora a gente vai ver aqui o que foi que aconteceu com esses homens. Quem eram Corá, da tribo de Levi, e Datã e Abirão, da tribo de Rubens? Não eram pessoas estranhas, faziam parte das tribos de Israel. Esses homens presenciaram milagres de Deus ali, e se juntaram contra outros 250 líderes de Israel para se opor a Moisés e a Arão. O que foi que eles queriam? Eles queriam se rebeliar contra Moisés e Arão, dizendo: ó, não, só vocês são santos, toda Israel é santa. Deus fala com você, fala com a gente também. Não, o que é isso? É só você? E aqui, irmãos, a gente vê, ó, em Números 16, versículo 1 ao 2. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, e Datã, Abirão, filho de Eliabe, e On, filhos de Pelete, filhos de Ruben, prepararam os seus homens. Versículo 2, irmãos. E eles levantaram perante Moisés com alguns dos filhos de Israel, dizendo, e alguns filhos de Israel, 250 príncipes da congregação, formosas, da congregação dos homens de renome, formosos da congregação dos homens de renome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: isto Deus vos basta, isto que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vós levais sobre a congregação do Senhor? Por que vós levais sobre a congregação do Senhor? Aqui, irmãos, eles começaram a questionar a Arão e Moisés, dizendo: ó, toda a congregação é santa, por que o privilégio só de vocês dois? Por que só vocês podem agir diante do Senhor? Por que Deus só fala com vocês dois? Se toda Israel é santa. Irmãos, o desejo de tomar o lugar de Moisés, o desejo de estar ali na frente, foi criado nesses corações. E eles foram até Moisés e Arão e colocaram o seu desejo diante deles. Ele e mais 250 príncipes. Imagine, os 3 começou a mexer com um, mexer com o outro, mexeu com o outro, levantou 250 contra Moisés e Arão. Motivo: eles questionavam a liderança de Moisés e Arão, alegando que todo o povo era santo e que eles não tinham autoridade exclusiva, convidando o povo a se rebelar contra Deus. Números capítulo 16, versículo 3 e o 4, irmãos, E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: isto deve vos bastar, visto que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto. Moisés não acreditou no que estava acontecendo ali no meio deles. Moisés cai prostrado, com o rosto em terra, vendo aquilo que estava no coração daqueles homens, a rebelião. Confronto: Moisés desafiou os rebeldes a se apresentar com incenso perante o Senhor no dia seguinte, para que Deus mostrasse quem era seu.
Então Moisés, vindo tudo aquilo que aconteceu, Moisés diz: ó, pronto, amanhã vamos nos apresentar diante do Senhor com incenso, e ali o Senhor vai dizer quem é dele. Moisés colocou em questão diante de toda Israel. Se é assim que vocês acham, então o Senhor vai dizer quem é quem. E nós vemos aqui, Números 16, dos 5 ao 7. E falou Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor mostrará quem é seu e quem é santo, e fará chegar a si, e aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Fazendo isto, tomaram incenso Corá e toda a congregação. E amanhã, perante o Senhor, põe fogo no incenso neles, e os homens a quem o Senhor escolher, este será santo. Isto deve vos bastar, filhos de Levi. Moisés propôs ali o duelo para Deus decidir quem era quem. Mas mesmo assim, irmãos, Moisés colocando ali o desafio, Moisés vem ainda pedir àqueles homens para que se arrependessem, para que analisassem o que eles estão fazendo, para que o julgamento de Deus não viesse sobre eles. E o que Moisés faz? No versículo 8, Moisés diz a Corá: ouve, filho de Levi. Olha o que Moisés faz. Moisés vai conversar com esses homens. Ouve, filho de Levi, perece-vos pouco que o Deus de Israel tenha-vos separados da congregação de Israel para vos trazer a si, para fazer o serviço do tabernáculo do Senhor e para estar diante da congregação para ministrar. Olha o que Moisés diz: rapaz, você está achando pouco? Deus escolheu a tua nação para ministrar no templo, para estar na frente das coisas de Deus. Isso é pouco para você? Mas aqueles homens queriam a liderança. Olha, Deus já tinha graciado aquela nação de Levi para servir a Deus. Deus diz que a herança daquele povo era ele, era o próprio Deus. Mas esses homens queriam mais. Não está bom? A sua nação foi escolhida para estar na casa do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Você está achando ruim? Mas o coração daquele povo pedia mais. E ele vos trouxe para perto dele, e todos os teus irmãos e filhos de Levi contigo procurais também o sacerdócio. Esses homens queriam mais, irmãos. Por esse motivo, tu e a tua congregação estáis congregando contra o Senhor. Moisés chamou a atenção dele: rapaz, cuidado, vocês estão se rebelando contra o Senhor. E o que Arão, que murmurava contra eles? E Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e eles disseram: não subiremos. Moisés começou com um Corá, mas mandou chamar Datã e Abirão. Eles disseram: não subiremos, não vamos, não quero conversa com você, não tenho acerto com você. E poucos nós tendes feito subir de uma terra que emana leite e mel, para nos matar neste deserto. Ainda murmuravam, irmãos, e também fazeste príncipe sobre nós. Você nos trouxe para o deserto, ainda quer ser príncipe sobre nós? Olha a murmuração do povo, irmãos. Olha a murmuração desses homens. Você nos tirou do Egito, onde tinha carne, tinha cebola, pepino, trouxe para o deserto, para ainda você ser príncipe? Não, a gente não aceita isso não. Olha o que está no coração desses homens, irmão. Além disso, não nos trouxestes a uma terra que emana leite e mel. Ainda estava murmurando, ainda não tinha chegado na terra, mas ainda estava murmurando. Nem nos deste herança de campo, e vinha arrancar os olhos a estes homens. Nós não subiremos. E Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não atendes para a sua oferta,
Não tome deles nenhum só jumento, nem faz mal a nenhum deles. E disse Moisés a Corá: amanhã estás tu e toda a congregação diante do Senhor, tu e eles e Arão. E então, que cada homem tome o seu incenso e ponha incenso nele, e que cada homem traga o seu incensário diante do Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Então Moisés: ó, você não quer acordo não? Vocês não querem conversa não? Então amanhã vamos estar na frente do tabernáculo e cada um traga o seu incensário. E ali vamos ver o que é que Deus vai dizer. Abrir a abertura da terra. No dia seguinte a terra se abriu e engoliu Corá, Datã e Abiram e sua família, que desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, desaparecendo da congregação. Aqui nós vemos, em número 16, do 8 ao 33. Número 16, do 8 ao 33. 8 anos, 18 ao 33. E cada homem tomou o seu incensário e pôs fogo nele, e pôs incenso nele, e se puseram à porta do tabernáculo da congregação, com Moisés e Arão. E Corá reuniu toda a congregação contra eles, à porta do tabernáculo da congregação. E a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: separai-nos do meio desta congregação, para que eu possa consumi-los em um só momento. Irmãos, as coisas de Deus não é brinquedo, irmãos. As coisas de Deus não é brinquedo. Às vezes as pessoas estão brincando com Deus. Deus não deixa se escarnecer, irmãos. O que Ele faz está feito, irmãos. O que nós devemos fazer é submeter à vontade dele, irmãos. Se prostrar diante da vontade do Senhor. Esses homens deixaram a carne falar, o desejo do coração mais alto do que a submissão a Deus. E aqui o Senhor diz: separa deste povo. Separa dele, separai-vos do meio desta congregação, para que eu possa consumi-los em um só momento. E eles caíram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos e toda a carne, pecará um só homem e te enfurecerá contra toda a congregação? Olha a intercessão de Moisés. Pecou só esses homens, o Senhor vai descer a mão em toda a congregação? E o Senhor falou a Moisés dizendo: fala a toda a congregação dizendo: levantai-os do redor do tabernáculo de Corá, Datã e Abiram. O Senhor diz: sai de perto deles, afasta desses homens. E Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e atrás deles foram os anciões de Israel. E falou à congregação dizendo: afastai-vos, eu vos peço, destas tendas destes homens ímpios, e não toque em nada do que é deles, para que não pereça em todo o seu pecado. Moisés sai de perto desses homens, irmãos, e aqui abre uma aspa para a gente. Irmãos, nós sabemos que há pessoas que já perderam a presença do Senhor. Às vezes estão sofrendo porque não querem ser submissos à vontade de Deus. E aqui, irmãos, abre um parênteses para a gente analisar isso. Olha o que Moisés falou: sai de perto dele, nem toque nas coisas deles, para que o pecado dele não caia sobre vocês. Irmãos, será que nós devemos andar com essas pessoas que não direcionam mais a vida ao Senhor? Será que nós devemos ter amizade com essas pessoas, irmãos?
Irmão, Jesus fala: o que sai da sua boca está cheio o seu coração. Irmãos, devemos analisar bem. Jesus disse que é pelos frutos que nós vamos conhecer quem é crente, irmãos. Então muitas vezes a mão do Senhor está ali pesando e nós só querendo agradar, nós vamos ser julgados também pelo Senhor. Então é muita coisa assim, ó, a gente tem que analisar: será que é vontade de Deus de eu botar a mão nisso? Será que Deus está mandando eu me levantar contra isso? Irmãos, aqui, ó, mas aí só sai de perto deles, nem toque no que é deles, para que o juízo de Deus não venha sobre vocês. Então, irmãos, é assim, a gente tem que ver bem, a gente tem que estar em oração para poder até ajudar um irmão, porque muitas vezes aquele irmão está sofrendo por causa de desobediência, e a gente vai ali botar a mão, irmãos. A gente vai querer barrar o agir de Deus, então Deus vai se levantar contra nós. Então, para que nós possamos ajudar, nós temos que orar, pedir a Deus direcionamento, se isso mesmo para estar nesse meio. Olha o que aconteceu aqui, ó. O julgamento de Deus veio sobre esses homens, e Moisés disse: só sai de perto, nem toque neles, em nada que eles tenham. E eles se levantaram do tabernáculo de Corá, de Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e ficaram à porta das suas tendas, com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. E Moisés disse: assim sabereis que o Senhor me enviou, e fazei todas estas coisas, porque não as fiz por minha própria vontade. Olha o que Moisés disse, ó: tudo o que vocês viram não foi eu, foi o próprio Deus que fez por mim. Os milagres, os prodígios, ó, a água sair da rocha, ó, o pão cair do céu, foi Deus que fez, não foi eu só fui um instrumento. Se estes morreram a morte de todos os homens, ou se forem visitados como aconteceu nos dias dos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca e os engolir com tudo o que é seu, e descerem vivo ao abismo, então sabeis que estes homens provocaram a ira do Senhor. Então Moisés profetiza ali, irmãos. Se eu fizer, se algo acontecer aqui, diante desses homens, diante do pecado desses homens, vocês saberão que o Senhor é Senhor. Então Moisés profetizou, irmão, que a terra iria se abrir e iria engolir esses homens com tudo o que eles tinham. Olha, irmãos. Então Moisés disse: ó, se acontecer, é porque o Senhor me escolheu. E quando ele havia acabado de dizer todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se abriram, e a terra abriu a boca e os engoliu com as suas casas e todos os homens que pertenciam a Corá, e todos os seus bens, e eles e todos o que lhe pertencia desceram vivos ao abismo, e a terra se fechou sobre eles e pereceram no meio da congregação. Olha o que aconteceu com esses homens. Veja o que aconteceu com a desobediência, irmãos. Isso tudo aconteceu porque, ó, nasceu um negocinho no coração. Ó, o negocinho começou a nascer, começou a crescer, começou a frutificar, e ele dando lugar, irmãos. Então isso abre os nossos olhos, irmãos, para a nossa vida hoje. Deus é o mesmo Deus não mudou não, irmãos. O que ele fez lá nesta época, ele faz hoje também, irmãos, porque ele é Deus. Ele hoje não vai abrir uma terra para engolir você, mas Deus pode se afastar de você. Qual é a coisa pior, irmãos? Você perder a presença do Senhor, você não ouvir mais a voz do Espírito, irmãos. Quando Paulo diz: ó, não entristeça o Espírito Santo, irmãos. Então é algo para a gente abrir os nossos olhos, irmãos, e ver a nossa vida como está. E aqui, irmãos, o 34,
A passagem é um poderoso relato sobre a santidade de Deus, a importância da obediência e os perigos da rebelião contra a liderança devidamente constituída por Deus. E todo Israel que estava ao redor deles fugiram ao clamor deles, porque diziam: para que a terra também não nos engula. E saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incensário. Irmãos, até aqueles que estavam perto deles e fizeram a vontade deles também, o Senhor desceu fogo sobre eles e consumiu 250 homens, irmãos. Porque aqueles homens deixaram seus ouvidos entrar coisas que não eram de Deus, irmãos. E nos faz se atentar sobre isso, irmãos. Cuidado, irmãos, do que você ouve, irmãos. Cuidado, irmãos, o nosso direcionamento é a palavra de Deus, irmãos. Você está propício a ouvir, tá? Sim, mas julgue pela reta palavra, irmãos. O conselho que vier, vá na palavra de Deus. Será que esse conselho é de Deus? Analise, examine as escrituras, irmãos. Não vá atrás de qualquer conversa, não, irmãos. Se vier da palavra de Deus, você aceita. Se não vier, tem educação para não destratar a pessoa, mas entra aqui e sai cá. Entra aqui e sai cá, irmãos. Não vá não, irmão, porque hoje vivemos num tempo que nem todo mundo está com Deus, não, irmãos. Nem todo mundo está com Deus, irmãos. Nós vemos aí muita manifestação, e essas manifestações não é de Deus, irmãos. Quando é de Deus, a gente sente, irmãos. A gente sente porque o Espírito testifica com o nosso espírito, irmãos. Ele fala. Nós sentimos que tem algo diferente. Então, irmãos, abra seu olho, irmãos, para que você também não possa ir junto com essas pessoas. O que é que Paulo diz lá? Se nós analisarmos, nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Então, quando essas coisinhas começarem a nascer no seu coração, limpa logo. Não posso não. Não, minha vida não é essa não. Não tenho nada a ver com isso. Isso não pode estar em mim. Datã e Abirão representam aqueles que se apegam às coisas da terra e se rebelam contra os princípios de Deus, sendo tragados pela terra, enquanto o fogo consumiu os que tentaram usurpar o sacerdócio. O que é que esses homens queriam? Tomar o lugar de Moisés. Eles queriam tomar o lugar. Irmãos, qual é o direcionamento do mundo? Seja você o primeiro. Esteja em primeiro lugar. Não queira pedaço, não queira todo. Não, porque você é filho do rei. Você vai comer na mesa do rei. Irmãos, o direcionamento do mundo é esse, irmãos. Para você abandonar o seu irmão e ser o primeiro. Irmãos, quando nós não olhamos para o nosso irmão com amor, nós nos rebelamos contra Deus, irmãos. Porque o segundo mandamento do Senhor: amar o seu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor fala do próximo, uma pessoa que nós não conhecemos. Imagine o nosso irmão. Imagine aquele que congrega com você, que está junto com você. Imagine, irmãos, que nós não venhamos ter, irmãos, esses direcionamentos, que Deus venha limpar a nossa vida, para que a gente não possa, irmãos, cair nessas armadilhas. Olhem para terminar, irmãos, olhem o que Hebreus 13:17 diz. Hebreus 13:17, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz, obedecei àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossa alma, como aqueles que deverão prestar conta delas. Irmãos, devemos ser obedientes à vontade de Deus, devemos se submeter às coisas de Deus, irmãos. Nós, irmãos, devemos estar debaixo da vontade de Deus. E o que é de Deus, irmãos? A vontade de Deus é vista, irmãos. É
vista, não é nada oculto, não. Você vê, você contempla, porque é Deus que está ali conduzindo. Era algo que estes homens não contemplavam, porque a visão estava no mundo. Eu quero ser sacerdote, eu não quero ficar aqui no templo, não. Eu quero ser sacerdote, está lá na frente, ó. Eu quero ser isso. Mas ó, a consequência disso foi a terra abrir e engolir esses homens. Irmãos, que Deus, que através do seu Espírito Ele possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus.